Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e quero compartilhar com a igreja, porque sei que ela vem de Deus. Uma situação muito delicada que nós, igreja, vivemos, e eu creio, posso estar errado, isso é uma opinião minha, que de todo o tempo da igreja na terra, todas as gerações que passaram, eu acredito que essa geração é a que vai passar mais dificuldades, vai ser mais guerra. A igreja primitiva, ela foi perseguida, muitos foram mortos, mas quando homens e mulheres eram mortos pela palavra do Senhor, pelo Evangelho, eles morriam sorrindo. As pedradas, as ameaças, as torturações, os algozes, quando pegavam os nossos irmãos, batiam, espancavam, queimavam, cortavam no meio, enforcavam. Eles iam, como a Bíblia diz, como cordeiros mudos para o matador. Assim foi Jesus. Verdade. E quando o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Devemos também imitar Jesus. Não somente no aspecto vitorioso de conquista, de milagre, de bênção, de promessas, mas também nas perseguições. Por que não? Vamos comer só o recheio do bolo, só a cerejinha? Mas como Jesus foi mudo para o matadouro, o Senhor também nos coloca nesse mundo para sermos perseguidos, açoitados. Mas quando isso acontece, na presença de Deus, isso é transformado toda dor em gozo, em alegria. E como Estevão, levando pedradas, orou, pediu perdão a Deus para perdoar aqueles homens que estavam apedrejando ele. Em cada pedrada, não é essas britazinhas não, é pedra, viu? Aquelas pedras grandes batendo no seu corpo, na cabeça. Ele, em meio às pedradas, viu o céu aberto. Meu Deus. E viu quem? Tu és tremendo, Jesus. Quem Estevão viu? O Senhor. Viu o Senhor. Aleluia. Então eu creio que é substituído toda a dor, aquilo ali, gozo, sabendo, olha, já eu estou na presença de Deus. Então, senti a dor, mas toda a dor, ela é substituída pelo gozo na presença de Deus. E essa geração que nós estamos vivendo não se compara, não chega nem ao pé de uma como Sodoma e Gomorra, que Deus, por muito menos, acabou com aquele lugar por causa da prostituição, da corrupção. Acredito também que essa geração de hoje que nós estamos vivendo, nada comparada à geração, por exemplo, de Noé, que ficou mais de 100 anos construindo um grande barco, uma arca, e levando o nome de doido, de maluco, de xarope, construiu um barcão daquele no meio do deserto, nada, onde não tinha nem um córregozinho para colocar um barco de papel. E ele estava construindo um barquinho de papel, de uma folha. Ele estava construindo um grande navio, ouvindo a voz de Deus. Por isso, eu creio que Jesus, quando olha para os discípulos, ele olhou para Tomé e disse assim: Tomé, bem-aventurado você que tocou, que viu, que esteve comigo pessoalmente. Mas não seja incrédulo, toca aí, vai. Se é isso que você quer, toca. Sou eu mesmo. Os discípulos estavam reunidos, irmãos, em Jerusalém com medo de ir para Galileia, porque Jesus disse: vá para Galileia, eu vou ressuscitar. Eles esqueceram disso. Esqueceram não, eles lembraram e com medo se trancaram numa casa. E quando o nosso Redentor, aquele que vive e reina para todo sempre, ressuscitou, ele falou: vou ter um encontro com esses camaradas. E quando ele vai ao encontro, primeiro encontra o quê? As mulheres. Ele diz: vai, fala para eles ir para Galileia, eu vou para lá. Fala que eu ressuscitei, que eu estou vivo. E elas não titubearam nem um pouquinho e saíram regozijando, dizendo para todo mundo, um alvoroço em todo lugar que passava: Jesus Cristo vive, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Aleluia. Ele venceu a morte. Aquelas mulheres saíram anunciando isso.
É, Jesus. Aí Jesus chega numa casa, entra pela parede, não foi nem pela porta, estava tudo fechado. Jesus entrou lá dentro. Como que ele entrou? O corpo físico, poderoso, ele passou pela parede. Não é fantasma não, é Jesus Cristo mesmo. E quando ele entra ali, vê aqueles homens reunidos com medo de ser perseguido, porque já que mataram o mestre, vão matar também os alunos. O Rabone morreu, foi crucificado, o que não vão fazer conosco? Faz com que Pedro negue, todo mundo negou. Não foi só Pedro não, todos negaram, se esconderam com medo. Jesus. Aí Jesus olha para Tomé e diz assim: mais bem-aventurado que você, Tomé, serão aqueles que depois de você não me viram pessoalmente, não participou desse ministério perfeito, mas sim ouvi, só em ouvir, vão me servir pela fé. Aleluia. Então, eu e você, nós somos mais bem-aventurados ainda. Glória a Deus, eu creio. Mas não se esqueça de uma coisa, mais perseguidos ainda. É Deus. Eu quero que você acompanhe comigo, você vai entender essa introdução. 28 de Mateus, versículo 11, diz assim, o título: líderes religiosos subornam os guardas. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro. Muito que? Dinheiro. Para quem? Para os soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Eis o chegaram a ser ouvido pelo governador. E se chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de quando? De hoje. Aleluias. Eu não pensei em título para essa mensagem não, mas eu posso colocar um título aqui de imediato: trilhões e trilhões de dólar, euro, reais, ien, todo tipo de dinheiro dessa terra está sendo patrocinado pelo inferno para comprar a minha e a tua fé. É, sim. Por quê? Porque quando Jesus cumpriu o que havia dito, que ao terceiro dia ele ressuscitaria, ele ressuscita, vence a morte, e aquelas mulheres começaram a divulgar que Jesus havia ressuscitado. Os guardas que guardavam ali o local onde Jesus havia sido sepultado viram que o Senhor ressuscitara, ou seja, o Senhor levantou dentre os mortos, venceu a morte, e eles saíram dali impactados. Quando eles chegam para falar para os príncipes, para os líderes religiosos, o que havia acontecido, um soldado naquela época, que se perdesse um corpo, alguém roubasse ou fizesse alguma coisa, ele poderia pagar com sua própria vida, dependendo de quem era que estava ali naquele túmulo. E aí os principais falaram o seguinte: ó, faz assim, ó, eu vou dar muito dinheiro para vocês. A Bíblia diz que deu muito, muito é muito, não é qualquer centavinho, é muito dinheiro, subornando eles para que viessem o que? A mentir. Olha, mintam, digam que vocês estavam dormindo, não diga que ele ressuscitou, porque se nós tivemos problemas com esse Cristo antes dele morrer e ressuscitar, imagina agora que morreu e ressuscitou, o que vai acontecer, hein? Precisamos bolar alguma coisa. Está aqui muito dinheiro para vocês mentirem e dizer que os discípulos dele vieram na hora que vocês estavam dormindo e roubaram o corpo dele, e agora estão espalhando por aí que Jesus ressuscitou. Falam que isso tudo é mentira.